Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer para vocês como organizar a sua vida financeira, né? Do zero para iniciantes, até para quem nunca organizou a vida financeira, né? Eu falo isso com vocês com mais propriedade porque eu iniciei, né, há um tempo atrás, e o meu pior erro foi achar que eu só poderia começar a organizar a minha vida financeira quando eu tivesse um valor a mais, né? Eu achava que com o valor que tinha não teria como organizar a vida financeira. E é aí, gente, que entra, né, a nossa falha, porque a gente não precisa ganhar muito para poder organizar a nossa vida financeira, para a gente ter um planejamento financeiro. E o que seria esse planejamento financeiro? Gente, o planejamento financeiro nada mais é do que você organizar a sua vida financeira, né? Porque quando chega aqueles, né, todo mundo, eu acho que já passou por isso. Se você já passou por isso, me diga aqui nos comentários, que você paga uma conta daqui, paga outra dali, fica faltando conta sem pagar, e quando você vai ver, não tem mais nada da conta, né? Chega a um ponto assim de você olhar e achar que o dinheiro sumiu, né? Que não tem nada para poder terminar o restante do mês. Aí você vai fazer novas dívidas para poder terminar o mês e já entrar o outro mês com a cabeça quente. Então, assim, o planejamento financeiro é para isso, é para a gente evitar essas dores de cabeça, é para a gente evitar essas coisas que a gente mesmo provoca, né? Infelizmente, somos nós mesmos que provocamos, porque pela falta de conhecimento e pela falta de organização financeira. Bom, gente, eu falo para vocês assim que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Não quero dizer que eu sou a dona do saber, mas se eu soubesse antes, um tempo atrás, o que eu conheço hoje sobre a educação financeira, sobre como organizar a vida financeira, como fazer um planejamento financeiro, eu não teria sofrido tanto, né? Com dívidas, contas, medo de cobrança, perder noite de sono se conseguir dormir por conta das contas que chegava e o valor não batia, não fechava com o valor que eu tinha para pagar, né? Então, assim, quando você tem uma vida financeira organizada, você evita essas dores de cabeça, você evita esses constrangimentos. E eu falo isso pra vocês por quê? Porque é constrangedor, gente. A pessoa, quando ela faz porque ela não tem caráter, é uma coisa, e quando a pessoa se aperta mesmo, é outra, né? E o melhor que a gente descobre ao conhecer mais sobre a vida financeira é que você não precisa ganhar muito para você aprender a cuidar da sua vida financeira. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode fazer isso sem precisar passar por esses tipos de sufoco. E assim, gente, o planejamento financeiro, falando, talvez pareça um bicho de sete cabeças, mas o planejamento financeiro nada mais é do que você dar direção para o seu dinheiro, né? Mesmo que é pouco, mas se você saber administrar o que passa pela sua mão, porque a pessoa, quando ele não sabe administrar pouco, ele nunca vai saber administrar muito, né? Porque o dinheiro ele é uma coisa ambiciosa. Se você não saber administrar, se você não saber como dar direção para ele, ele sobe para a cabeça, infelizmente, né? E a gente sabe que dinheiro acaba, né? Você trabalha o mês inteiro, você estoura o dinheiro ali dentro de poucos minutos, né? Nem precisa ser um dia, não. Dentro de poucos minutos você estoura aquele valor. Por quê? Porque não tem administração. E quando você sabe administrar, você evita esse tipo de coisa, sabe? Porque é chato você, você trabalhar e o dinheiro dominar você ao invés de você dominar ele, né? Você evita essa ansiedade, que é uma ansiedade que a gente passa, né? Quando a gente precisa passar por esse tipo de situação para poder aprender a administrar. E a gente sabe que quando a gente não tem essa organização, a gente joga fora a chance de ter uma qualidade e uma estabilidade de vida melhor. Então, assim, gente, o maior erro de quem está começando a organizar
a vida financeira é esse, é achar que só pode começar a guardar, só pode começar a se planejar financeiramente quando estiver ganhando muito. Mas a gente sabe que a pessoa que ele não aprende a administrar pouco, ele não vai aprender a administrar muito. Por quê? Porque o planejamento financeiro, ele não começa quando você começa a ter muito e quando sobra, né, que é uma das situações, não sobra, é você saber administrar ele de maneira que você decide o controle dele, né, para onde está indo, quanto você está ganhando, o quanto esse valor, o quanto você tira desse valor, não é nem que sobra, porque se você for para sobrar, porque não sobra, né, você vai achar um caminho para gastar ele, porque assim, é impressionante a forma como, se você não tiver cuidado, parece assim, que ele sumiu da sua mão. E qual o primeiro passo a fazer quando a gente está começando a organizar a vida financeira? Primeiramente, a primeira coisa que você vai fazer é anotar tudo, absolutamente tudo. Por quê, gente? Porque quando você anota, você não perde o controle. Você vai primeiramente anotar a sua renda, certo? Você vai ter o controle ali da sua renda e tudo mesmo, tipo contas fixas. Primeiro você vai anotar o valor acima que você recebe. Deixa eu fazer um exemplo aqui, por exemplo. Você recebe positivo, um valor X, certo? E as suas contas fixas você vai anotar todas, tá? O valor você já sabe quanto você recebe. Imagina que isso daqui, né, é o valor que você recebe. E aqui você imagina que é todas as suas contas fixas, tá? Contas fixas, contas supérfluas você vai anotar também. Por quê? Porque isso vai lhe ajudar a ter uma ideia, uma dimensão de como que tá essa dívida, né? Essas contas, para você não perder o controle. Porque começa por aí. Quando você anota na ponta da caneta, você sabe, né, tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. Quando você não anota, você só pensa ali pela sua cabeça, tipo, muita coisa se passa despercebido. Por quê? Porque tem muitos gastos pequenos, gente, gasta uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Tipo assim, é muita coisa pequena. E quando você vê, você pensa, meu Deus do céu, tá uma bola de neve. Por quê? Não sei, tá chegando alguém. Por quê? Porque são muitas coisas, continhas pequenas que a gente acaba levando como, sabe, não tem problema, isso não vai fazer falta. E é aí que tá o grande vilão. Por quê? Porque são nas contas pequenas que a gente acha que não dá nada, é que você gasta muito através dessas contas. Então, assim, gente, vocês anotando toda a renda que eu falo é salário, bico que você faz, extra, não importa, comissão, como eu já dei exemplo em outros vídeos aqui, né, que você pode tá tirando uma renda extra através da comissão da Shopee, né, eu falo da Shopee porque o da Shopee eu conheço e eu posso, né, indicar para vocês. Mas assim, depois que você fazer isso, você vai fazer isso no quê? No caderno, gente, num bloco de notas, no celular mesmo. Eu particularmente não gosto de anotar no bloco de notas no próprio celular, porque eu acho que na caneta é melhor, né? Então, eu tenho um caderno aqui, que é o caderno que eu tô aqui agora, e esse caderno eu anoto absolutamente tudo. Depois que você fazer esse primeiro passo, você vai fazer o quê? Anotar todos os gastos, seja eles supérfluos, seja contas fixas, seja lá qual for a conta, como eu acabei de falar, você vai ter que anotar absolutamente tudo. Por quê? Porque se você não tem o controle de tudo que sai, você não tem o controle de mais nada, porque o valor que você recebe é valor X, mas você nunca pode gastar além do que você recebe. Porque eu falo pra vocês, gente, que vocês têm que anotar tudo nesse planejamento financeiro, principalmente, né, para quem é iniciante. Eu também sou, sim, né, digamos que eu tô engatilhando aí. Eu já tenho esse controle de anotar absolutamente tudo, eu já não faço mais nada sem anotar, né? Eu anoto tudo. Por quê? Porque se você anota os seus gastos fixos, que é o quê? Conta de água, conta de energia, internet, aluguel, supermercado, e esses gastos
E esses gastos supérfluos, que é o quê? Lanche, nesses gastos variáveis, né? Coisinha boba. Uma promoção que você aproveitou porque estava na promoção, você não precisava daquilo. E são coisas pequenas do dia a dia que você começa a anotar, que você percebe que são esses pequenos gastos que fazem uma grande diferença, porque você acha que ele é um gasto pequeno que não faz a maior diferença. Como eu citei em um vídeo que foi como eu comentei com vocês, que em um vídeo que, vamos supor, que você trabalha em um lugar e aí todo dia passa uma pessoa vendendo, né, porque as outras pessoas também querem tirar sua renda extra, né, gente, seja vendendo um bolo no pote, um brigadeiro, uma coisa assim. E vamos supor, uma vez ou outra não faz mal, né, mas vamos supor que todo dia essa pessoa, né, do bolo de pote passe, do brigadeiro passe vendendo e você compra todos os dias. Vamos supor que R$2, vamos colocar aí R$2 né, por mês vai dar R$60, que você anotar e colocar, se você tivesse colocando esse valor de todos os dias, né, que você faz isso em todos os meses, em um ano daria R$720. Mas aí é que tá, esse valor não é prejudicial somente para o seu bolso. Esse valor é prejudicial também para a sua saúde. Você já imaginou, né? Depois você ainda vai ter que ter gasto com exames, remédios, porque provavelmente isso não vai lhe deixar saudável, né? E é essas coisas que a gente tem que levar em conta, gente. A gente tem que levar em conta principalmente as continhas pequenas, tá? E quando você começar a fazer essas anotações, que é sobre contas fixas, variáveis, essas coisas, você vai começar a entender que como é importante a gente ter um planejamento financeiro. Uma coisa importante também, gente, que por enquanto eu faço isso no caderno, né, como eu falei para vocês, mas o importante também é a gente separar esse planejamento financeiro por categorias, por exemplo, moradia, supermercado, saúde, lazer, esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque você colocando por categoria, você vai ver que às vezes você assina como é que eu posso explicar? Você assina alguma coisa, por exemplo, Netflix, alguma coisa do tipo, e às vezes você nem tem tempo para você assistir, né? Às vezes você só assina porque, né, dá vontade mesmo e pronto. Mas às vezes você trabalha o dia inteiro, quando você chega em casa você já chega cansado para poder descansar, para no outro dia começar tudo novamente e você nem tem tempo de usar esse valor que você está pagando. Então assim, esses tipos de coisas, se você separar por categorias, você vai ver o quanto é interessante você começar a anotar, né? Porque você vai ver que moradia, internet, água, supermercado, coisas da saúde, é impossível você não gastar, porque é uma coisa para sua sobrevivência. Porém, esses tipos de gasto que é lazer, você não precisa, tipo, fazer um lazer todo final de semana. Dá para você ficar um final de semana ou outro em casa, não precisar pedir iFood todo final de semana, porque tem pessoas que têm vício por isso, né, gente? Então, assim, a próxima dica que eu dou para vocês aqui é o quê? Vocês terem uma reserva. Como assim? Essa reserva, gente, ela não vai ser uma reserva logo de cara, uma reserva de investimentos. Por quê? Porque você vai começar a entrar nesse mundo, né, da educação financeira, você vai começar a aprender. Então, o que é que acontece? Você precisa primeiro se aperfeiçoar, entender as coisas mais básicas, não vai logo entrando de cara e já querendo comprar ações para poder ter dividendo, essas coisas, porque, tipo assim, você precisa se organizar primeiro, né, seja organizar para ter educação financeira, seja organizar para poder pagar dívida, ou seja, organizar para poder ter uma liberdade financeira, né, que é o pensamento de todo mundo, que eu tenho certeza. Mas, assim, esse tipo de organização que eu tô falando para vocês vão ter uma reserva para na hora de vocês ter um contratempo. Vamos dizer assim, que todo mundo passa por um tipo de, como é que eu falo? Calma aí que eu vou lembrar a palavra. Por exemplo, você teve alguma coisa que aconteceu, por exemplo, furou um pneu,
queimou um chuveiro, alguma coisa assim. A palavra fugiu da minha cabeça agora, gente. Mas você tem que ter uma reserva para esse tipo de coisa, entende? Eu falo para você, gente, porque quando você começa a ter esse planejamento, você começa a ver o que é necessidade e o que é apenas vontade. Tem coisas que você vai ter que abrir mão agora, né? Agora no presente, para que no futuro vocês tenham algo melhor, né? Um propósito, uma meta. Digamos que você tem uma meta de ter alguma coisa, né? Algo bem interessante. Você vai ter que abrir mão de certas coisas nesse momento, para que futuramente você possa ter cumprir essa meta. Na verdade, a verdade é essa. Para cumprir essa meta, você vai ter que abrir mão de coisas hoje que, tipo assim, mas eu poderia, né? Nesse orçamento que você vai fazer, como eu tô falando, nesse planejamento que você vai fazer por categorias, você vai ver que tem coisas que é desnecessário, é apenas coisas que podem passar, né? No começo vai ser ruim, porque o hábito de você, né, por exemplo, o iFood todo final de semana, por exemplo, se você tem lazer todo final de semana, isso vai se tornar chato. Porém, quando você começar a ver que suas metas vão ser cumpridas, porque você, tipo, deixou de fazer aquela coisa boba para poder cumprir a meta e conseguir algo melhor. E o próximo passo, gente, é criar o hábito de guardar. Como assim? Isso vai se tornar um hábito com o tempo, porque logo de cara você não vai levar isso como um hábito, você vai levar como uma coisa sem graça, né? Ter que digamos que deixar de fazer alguma coisa que você gosta. A gente deve pensar assim, gente, por quê? Porque a gente tem o hábito, né? Se a gente não criar o hábito de guardar, porque a gente tem a mania de dizer, quando sobrar eu guardo, e nunca sobra. Então, assim, você sempre vai ficar deixando para depois, adiando, né? Coisas que você poderia ter, como eu falei, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu seria uma outra pessoa. Porém, talvez sem esse conhecimento eu não teria essa experiência. E quando a gente fala de guardar, se sobrar, é o contrário. A gente tem que guardar primeiro, porque não sobra. Nem que seja guardar pouco, mas que seja constante, 5, 10, 20 reais, não importa. Mas que todo mês você guarde. Isso vai se tornar um hábito na sua vida. Vamos pensar que se você cria o hábito de guardar pouco, você vai ter o hábito, né, de começar a guardar muito. Isso vai se tornar uma disciplina. E aí, né, não precisa, você vai criar o hábito de guardar e simplesmente vai se tornar algo natural. O próximo ponto é ter uma reserva de emergência. Era justamente essa palavra que eu estava tentando lembrar. Quando tem imprevistos, né? Imprevistos já se chama imprevisto. A gente não planeja um imprevisto, né? Então, o próximo ponto é ter uma reserva de emergência. Por que reserva de emergência? Gente, esse é um termo usado, né, na área financeira, porque vamos supor que ao invés de você comprar alguma coisa fiado ou deixar, né, parcelar, você pode usar essa reserva de emergência que você já guarda para poder, para esses gastos inesperados, né, para esses imprevistos. E aí você vai ter um valor, né, que você possa cobrir logo esse valor, que talvez fique até mais barato, que na maioria das vezes fica, né, uma coisa à vista e uma coisa parcelado fica muito mais em conta. O próximo ponto é esse: evite dívidas e parcelamentos. Por quê? Porque, gente, quando você não tá tendo dívida, você se desenrola melhor, né? Tem só as contas ali do mês, você consegue ter um controle melhor do seu orçamento financeiro. E os parcelamentos você tem que ficar bem de olho, por quê? Porque acontecem esses imprevistos de vez em quando e a gente tem que saber se aquele parcelamento cabe no nosso bolso, né? Que muitas vezes as pessoas só parcelam. Aí é que tá o erro. Muitas vezes as pessoas só têm um cartão de crédito e acham que tá milionário. E não é. O cartão de crédito, ele é um cartão que já chama crédito, né? Aquele dinheiro não é nosso, né? É um crédito emprestado, né? Então você precisa
ter a consciência de saber se esse valor do parcelamento vai caber no seu bolso, porque já tem as contas fixas, né, que a gente precisa pagar, e aí vem esses parcelamentos, por isso que a gente tem que fazer essa análise para saber se cabe ou não no nosso orçamento. Você precisa se perguntar se você precisa dessa compra, né, se isso vai tem alguma necessidade na vida de vocês. Outro ponto importante, outra dica importante, tenha metas financeiras. Como assim? Você tá querendo guardar um dinheiro para você comprar um automóvel, fazer uma viagem, fazer uma compra, digamos que para uma, como é que eu posso dizer, uma compra que seja positiva para vocês, né? Não é qualquer compra boba que eu tô falando. Ter uma reserva, que tá uma dívida, comprar algo à vista que sai bem mais barato, ou começar a investir no futuro. Vocês têm que ter uma meta, né? Porque quando você tem uma meta, você não é qualquer coisa que faz você desfocar e fugir do seu planejamento, né? Se você, digamos que dinheiro sem um planejamento, ele simplesmente some, porque você não tem uma meta com ali, tipo assim, eu não vou gastar isso aqui porque eu tenho uma meta de fazer isso, né, por exemplo. E outra coisa, né, vocês têm que sempre fazer essa revisão do mês. Como assim? Ande sempre com uma cadernetinha na bolsa de vocês, para vocês tá anotando esses gastos, né, que vocês fazem sem ser, digamos que, gastos supérfluos. Por quê? Porque esses gastos, se você anota eles, depois você vai poder fazer uma revisão para ver onde foi que você mais gastou, se pode ser evitado, onde você deve evitar mais, para que no próximo mês isso lhe aperte bem menos, né? Você vai ter essa disciplina de estar sempre fazendo essa revisão para ver o que você falhou. Talvez hoje a sua situação financeira não esteja como você gostaria que estivesse, mas eu garanto para vocês que vocês aplicando essas estratégias, vocês vão conseguir sair desse aperto, tá? E vocês vão aprender a ter uma reserva financeira, ter uma liberdade financeira, para que vocês não passem mais com aperto. Garanto para vocês que isso vai ser questão de hábitos, não é de um dia para a noite, né? Não é uma coisa mágica. E digo para vocês que se esse vídeo ajudou você de algum jeito, deixe o like, tá? Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas. Deixe aqui nos comentários se vocês já estão organizando a vida financeira de vocês, e compartilhe com alguém que também precisa. E é isso. Grande beijo, forte abraço e até o próximo.